Fala galera, meu nome é Fabrício e hoje nós vamos falar sobre funções de primeiro e segundo graus. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Aproveita e toca também aquele sino das notificações para ficar sempre sabendo quando a gente estiver postando coisas novas. Se você souber de mais pessoas que de repente têm interesse nesse mesmo assunto, compartilha, passa esse assunto para outras pessoas, de repente mais gente que você conhece também está com a mesma dúvida que você. E não esquece de deixar o like para fortalecer o nosso trabalho. Sem mais, bora pro vídeo! As funções são ferramentas matemáticas que vão ser muito úteis para resolver uma série de problemas em física pelo caminho. Então é importante que a gente já comente um pouquinho sobre uma revisão de funções para você usar na própria área de matemática quando for necessário e também para você usar quando você estiver resolvendo algum problema, algo específico de física em que entender de funções, sejam elas de primeiro ou segundo grau, seja relevante para você compreender como aquele fenômeno funciona. A gente vai começar com as funções de primeiro grau. E o que você precisa lembrar é que a função de primeiro grau é aquela que tem o formato f de x igual a ax mais b. O que a gente vai fazer agora é ir testar um pouquinho como funcionam essas funções de primeiro grau na prática, vendo alguns exemplos para separar as funções de primeiro grau crescentes das decrescentes. Todas elas serão lineares, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas a gente precisa testar para ver o que precisa mudar na função para ela poder ser do tipo crescente ou decrescente. Então, nas funções de primeiro grau, a gente vai trabalhar com dois exemplos, para poder ver os dois casos diferentes, as funções do tipo crescente e as do tipo decrescente. O primeiro exemplo, que está na lousa, é um exemplo de função do tipo crescente. O que a gente precisa ter em mente para entender a função como uma função crescente é que é o seguinte, daquele formato que a gente já falou, f de x igual a ax mais b, a componente que acompanha a variável desconhecida, nesse caso do exemplo que é 2x, tem que ser positiva para que a sua função seja crescente. Então, se você estiver trabalhando com um elemento que acompanha o x como um número negativo, a função vai ser uma função decrescente. Se ele for positivo, como é o caso, vai ser crescente. Para a gente poder testar e ver como é que isso funciona, eu montei aqui uma tabela com 4 valores para x e os correspondentes para f de x. Quando x é igual a 0, a gente trocou na função, no lugar de 2x mais 7, ficou 2 vezes 0 mais 7. 2 vezes 0, 0, mais 7, 7, que foi o que entrou aqui na posição do f de x. Quando a gente trocou o x por 1, ficou 2 vezes 1, 2, mais 7, 9, que foi o que apareceu ali. Quando trocou o x por 2, 2 vezes 2, 4, mais 7, 11. E no último, 2 vezes 3, 6, mais 7, 13. Com os valores conhecidos, os 4 pares ordenados que a gente calculou, a gente pode montar as posições no gráfico. E aí a gente tem aqui um gráfico que tem 0, 1, 2 e 3 no eixo x, e aqui 5, 10 e os valores intermediários, que são os que nos interessam, 7, 9, 11 e 13. No cruzamento dos pares ordenados, a gente traça a linha que identifica o nosso gráfico. Esse é um gráfico, então, que é uma função crescente, que significa que, quando aumenta o valor de x, aumenta também o f de x, a função de x. Vamos ver agora um outro exemplo para a função do tipo decrescente. Nesse segundo exemplo, a gente vai falar de função de primeiro grau decrescente. O que eu montei de diferente para vocês nesse exemplo é o seguinte, a variável desconhecida, o que está com o x, trocou de lugar com outro número. Apenas para lembrar que o formato é ax menos b, mais b, perdão, mas você pode trocar eles de ordem, né? O elemento que acompanha o x é sempre o a, o elemento que está sem o x é o b. Então, mesmo que eles invertam de ordem, ainda é o mesmo formato de função, f de x igual a ax mais b, nesse caso, como variável que está com o x é negativo, ficou menos ax mais b. Tá? Então, quando você inverte o sinal que acompanha a variável desconhecida, isso cria uma função do tipo decrescente. Ela vai diminuir o valor de f de x à medida que o x aumenta. Olha só, coloquei aqui valores de x 0, 2, 4 e 6 e fui calculando os correspondentes. Trocando então o x por 0, ficou menos 4 vezes 0, que vai dar 0, 8 menos 0, 8, foi o valor que veio para cá. Aqui ficando 2, menos 4 vezes 2, menos 8. 8 menos 8, 0. Então veio 0 para cá. No próximo caso, menos 4 vezes 4, menos 16. 8 menos 16, menos 8. Veio para cá. E nesse caso, 6 vezes 4, 24 negativo. 8 menos 24, menos 16. Com os valores indicados aqui, ó. Quando o x é 0, o valor do f de x é 8.
Quando o x é 2, o valor do f de x é 0. Quando o x é 4, o f de x é menos 8. E quando o x é 6, o f de x é menos 16. Então os pares ordenados indicam para a gente que a nossa função é uma função decrescente. Ela é linear, assim como todas as funções de primeiro grau. Vocês viram no outro exemplo e nesse que sempre vai formar uma linha, mas nesse caso ela é decrescente porque à medida que os valores de x vão aumentando, os de f de x vão diminuindo. Então se a variável desconhecida estiver acompanhada de um número negativo, função linear decrescente. Se for acompanhado de um número positivo, função linear crescente, como a gente viu no exemplo anterior. Agora a gente vai falar um pouquinho de funções de segundo grau. A gente vai falar também sobre funções de segundo grau. O que elas têm de diferente das funções de primeiro grau? As funções de segundo grau são aquelas que têm o formato f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E a gente vai ver nessa função que, ao invés dela formar linhas, como a gente acabou de ver nas funções de primeiro grau, o comportamento vai ser de parábolas. A gente pode ter concavidade voltada para o lado superior do eixo dos y ou concavidade voltada para o lado inferior do eixo dos y. A gente vai testar isso nos exemplos agora. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre funções de segundo grau. A gente pegou aí um primeiro caso, que é a função de segundo grau com a concavidade voltada para o lado superior do eixo dos y. Então ela vai ter ali aquele comportamento de parábola com a concavidade para cima. Muita gente fala que é boca para cima, feliz. Então o que a gente vai fazer é verificar o formato da função. Ela vai ser uma função com a concavidade voltada para o lado superior, para cima, quando a componente a do ax ao quadrado mais bx mais c, quando essa componente for positiva. Então nossa função aqui, ó, 2x ao quadrado mais 4x mais 5, ela é positiva porque esse elemento aqui, o 2, é um elemento positivo. O que eu fiz aqui foi pegar vários valores para x, menos 4, menos 2, 0, 2 e 4, e substituindo o x por esse valor para calcular o f de x correspondente. No primeiro caso aqui ficou menos 4 elevado ao quadrado, que vai dar mais 16, porque o menos 4 está dentro do parêntese, é o elemento que é negativo. E aí vai ficar 2 vezes 16, que é 32. Aqui do lado vai ter 4 vezes menos 4, que vai dar menos 16. 32 menos 16 dá 16, mais 5, 21, que é o elemento que veio para cá. No próximo, quando é menos 2, mesma lógica. Menos 2 ao quadrado dá mais 4 e 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então vai ficar 2 vezes 4, que é 8. 8 menos 8, 0. 0 mais 5, 5, que foi o que veio para cá. Quando o x é 0, vai ficar 0 tanto no x ao quadrado quanto no x. Então vai ficar 2 vezes 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0 é 0, e 4 vezes 0 que também é 0. Então elimina todo mundo que tem o x, vai ficar só o 5 que continua na resposta ali como 5. Então ficou 2 vezes o número 5, indicando pra gente que entre o menos 2 e o 0, ele vai passar 2 vezes na mesma posição de f de x, a posição 5. Quando o f é de 2, a gente vai fazer as substituições, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, e aí 4 vezes 2, 8. Do outro lado, 4 vezes 2, 8 também. 8 mais 8 dá 16, 16 mais 5 dá 21. Novamente passando pela posição 21, como aconteceu quando o x era menos 4. E quando a gente trocou o x por 4, aí a gente encontrou um número bem maior, o número 53, porque 4 ao quadrado dá 16, 16 vezes 2 dá 32, 32 mais 4 vezes 4, que é 16 também, vai dar 48, 48 mais 5, 53, que é a resposta que a gente teve. Pegando todos esses pares ordenados e posicionando na função, ela gera esse gráfico de parábola, com a concavidade voltada para o lado superior do eixo dos y, como vocês podem ver aí pelo nosso desenho. Beleza? Então, agora a gente vai fazer um exemplo que seja com a concavidade voltada para o lado inferior do eixo dos y. Vamos lá. Nesse segundo exemplo de funções de segundo grau, a primeira coisa que eu gostaria que vocês ficassem atentos é o seguinte: o formato da função é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Alguns mais atentos podem olhar e falar, ué, cadê o elemento b? Não tem ninguém multiplicado por x. A nossa função escolhida é menos 2x ao quadrado mais 5. Ela é uma função de segundo grau do tipo incompleta, quer dizer que a variável b é zero. A constante b, perdão, é zero. Então 0 vezes x é zero o tempo inteiro. Então eu não preciso escrever ela aqui. Fica apenas menos 2x ao quadrado mais 5. Então
a gente pegou essa função como modelo e substituiu ali para os mesmos pontos que a gente tinha escolhido substituir no outro, menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Então, quando a gente substituiu o x por menos 4, ficou menos 4 elevado ao quadrado, que dá mais 16. Só que o nosso número é negativo, é menos 2. Menos 2 vezes 16 dá menos 32. Somando isso com a constante 5, vai dar menos 27. Quando a gente troca o x por menos 2 elevado ao quadrado dá 4. Aí vai ficar 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 mais 5, menos 3. Quando a gente troca por 0, a gente zera o componente que está junto com o x. Então vai ficar menos 2 vezes 0, 0, 0 mais 5, 5, que foi o que a gente colocou aqui. Quando aparece o 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Menos 8 mais 5, de novo, menos 3. Então o mesmo valor que a gente obteve quando o x era menos 2 é o valor que a gente obtém quando o x é 2 positivo. E a mesma coisa vai acontecer com 4 positivo, porque 4 ao quadrado é 16, vezes menos 2 vai dar menos 32. Menos 32 mais 5, menos 27. Quando a gente pega cada um desses pares ordenados e plota no nosso gráfico, quando a gente posiciona eles no gráfico para fazer a curva, a gente percebe que a curva vai formar então uma parábola com a concavidade voltada para o lado inferior do eixo dos y, característica marcante das funções que são com a variável a negativa. Então, para funções de segundo grau, para que a concavidade seja para cima, aquele sorrisinho boca para cima, feliz, a gente tem que ter o a positivo. Quando a gente vai ter funções com a concavidade voltada para baixo, aquela triste, a gente tem que ter o a negativo, como a gente viu nesse exemplo. Sobre funções de primeiro e segundo graus, acho que essas são as coisas mais importantes para você se lembrar nessa nossa revisão. Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, caso você tenha esquecido por algum motivo ao longo do vídeo. E caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, queira falar com a gente, deixa os comentários aqui embaixo para a gente poder conversar. Valeu, galera! Tchau!